É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, nesse nosso primeiro culto de mulheres de 2022. Quero agradecer a Deus e a pastora Claudiné, que não pôde estar aqui, ela não estava se sentindo bem, mas eu conversei com ela há pouco, ela já está melhor, graças a Deus. E quero agradecer a presença de cada um, em especial dos varões que estão aqui hoje conosco. Porque nós abrimos esse culto para todo aquele que quisesse e tivesse desejo de aprender um pouco mais sobre saúde, poderia estar aqui hoje. O meu esposo, tão lindo, está aqui comigo. Eu estou com o coração muito alegre por você estar aqui, meu amado. Muito obrigada. Eu espero que você seja abençoado por esta palavra, por esta ministração. Amém? Você pode se sentar. Nós vamos falar, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos falar sobre a palavra também, mas eu quero fazer uma breve introdução a respeito disso tudo. Os irmãos sabem, no início do ano passado, eu estava um tanto insatisfeita com o trabalho secular que eu estava fazendo, a área comercial já estava um tanto quanto difícil, e eu, com um coração apreensivo, fui clamar e conversar com Deus, que eu queria uma ajuda, que eu precisava de uma alternativa, que Ele me desse uma solução. E despertou no meu coração algo do Senhor. Ele disse ao meu coração que eu tinha um talento enterrado e que eu teria que desenterrar esse talento, porque um dia seria cobrado de mim. E aí aquilo foi nascendo, brotando novamente no meu coração, e eu disse: Senhor, amém, eis-me aqui. E aí eu fui estudar novamente, me atualizar, fazer novos cursos, porque eu sou nutricionista, e a área de nutrição, como qualquer área da saúde, carece de muita atualização. Existem estudos diários de pesquisas, de novidades, falando sobre saúde. Então, eu fui buscar da parte de Deus e também da ciência me aprofundar e me aprimorar na minha área. E quando foi no meio do ano, eu fui surpreendida por uma demissão. Eu fui desligada do meu trabalho em agosto, e aí foi quando eu falei: Senhor, então agora é para eu usar o meu talento então na área de trabalho. E o Senhor confirmou por várias vezes ao meu coração que esse era o desejo dele para a minha vida. E quando o pastor trouxe esse tema de restauração, o Senhor também colocou no meu coração que Ele quer restaurar não só a nossa vida financeira, matrimônio, ministério, a igreja, a família. Ele também quer restaurar a nossa saúde. Então, eu disse ao Senhor que eu estaria à disposição e que eu tinha o desejo de poder ajudar tantos quantos fosse possível com o meu trabalho e as pessoas tivessem mais saúde. Então, eu me empenhei para isso e fui buscar do Senhor. E aí, eu conversando com a pastora Claudiné, ela disse, eu comentei que eu tinha esse desejo de poder estar aqui dando algumas dicas de saúde, alimentação e nutrição para a igreja, e que é óbvio que todo ser humano, todo organismo é único, todo tratamento é individual, mas as dicas que eu vou dar hoje são, no geral, para que todos possam ter uma vida mais saudável, uma vida melhor e uma vida que agrada ao Senhor. Porque a gente esquece disso, a gente vai vivendo e a rotina, o dia a dia, vai nos deixando cada dia mais esquecidos de que o nosso principal objetivo é agradar o nosso Deus, é adorar o nosso Senhor com o nosso corpo, com o nosso organismo, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa mente. E então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Pati Nutri, então, agora é o meu novo nome, é o nome da empresa que eu tenho de tratamento nutricional. E eu quero trazer hoje para vocês um pouco de tudo que eu tenho aplicado no meu dia a dia com os meus pacientes,
para que vocês também tenham uma vida melhor. Amém? Então, no segundo slide, você pode passar, por favor? Eu quero falar a respeito da palavra de Deus com vocês, né? Do motivo do porquê o Senhor me colocou aqui para trazer algo dele a respeito de saúde para cada um de nós. E aí, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse, ele, Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, nós pudemos ver aqui que o homem não deve ser aprisionado por nada, nem mesmo pelo alimento, porque a palavra de Deus é muito além de tudo isso. 1 Coríntios, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versos 12 e 13, diz assim: Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a iniquidade, a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Então, nós pudemos ver nesses primeiros 2 textos que o Senhor quer falar conosco a respeito de obediência. E que a nossa vida, inclusive com a alimentação, deve ser uma vida equilibrada. Deve ser uma vida onde o domínio próprio sempre deve prevalecer. Lembrando que a nossa prioridade é a palavra de Deus. O alimento não pode nos escravizar. Você pode me perguntar, mas Nutri, pastora Patrícia, antigamente o alimento, por exemplo, o pão, era o alimento mais popular na antiguidade. Nós vemos muitos dos nossos idosos atualmente, temos um exemplo da nossa pastora matriarca, a pastora Melânia, que está aí vivendo, passando dos 90 anos. Mas, queridos, isso porque a indústria alimentícia, para que pudesse lucrar ainda mais e que pudesse trabalhar o alimento de maneira melhor, para a indústria, não para nós, provocou nos alimentos uma mutação genética que trouxe atualmente para nós, ao invés dos mesmos benefícios que os nossos avós, somente malefícios. Então, você pergunta por que eles podiam e nós não? Porque é uma outra época. Inclusive, as plantações, além de toda a mutação, os grãos, por exemplo, são fabricados em laboratório hoje em dia, para que haja uma produção maior e também porque a população aumentou muito, para que a indústria consiga atender toda a população, houve a necessidade dos ultraprocessados. E esse ultraprocessamento, esse refinamento dos alimentos só traz malefícios para o nosso organismo. Por isso é que os antigos podiam comer banha de porco, por exemplo. Era outra alimentação que os animais tinham. O trigo não tinha toda essa mutação que tem hoje. Então, nós precisamos entender que nós temos que nos adaptar ao que há hoje de oferta para nós como alimento. E aí, no próximo slide, eu quero lembrar vocês que vida saudável é uma questão de atitude. Depende de mim e depende de você. Em Gálatas
5, 22 a 23, diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Esse domínio próprio justamente é aquilo que mais o inimigo quer roubar das nossas vidas. Porque quando nós não temos domínio próprio, nós deixamos de fazer a vontade de Deus para nós. Nós deixamos de cumprir com os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E com a nossa vida, falando de saúde, é a mesma coisa. Nós lemos aqui no início que eu tudo posso, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Tanto que antigamente as festas eram regadas de muita comida e bebida. Quando Deus estipulou as festas, em nenhum momento ele disse que o homem deveria ser prisioneiro, escravo do alimento e da bebida. O alimento e a bebida deveria ser apenas um complemento para a celebração. Mas o que acontece? Logo lá no início, quando Moisés sobe para buscar os mandamentos do Senhor, o povo fica lá embaixo e já se sente perdido. O que eles fazem? Eles juntam todos os seus tesouros, formam um ídolo, uma estátua, um bezerro de ouro para adorar, e fazem isso tudo regado a muita comida e muita bebida. Então, você vê que a glutonaria entra na vida do homem através do desejo do homem de fazer as coisas exageradamente, de usar do livre-arbítrio de maneira incorreta, de fazer más escolhas, diferente da vontade de Deus para a nossa vida. Então, é pecado nos alegrar? É pecado fazer festa? Não, é pecado ser escravo da comida, ser escravo da bebida, ser escravo das festividades. A Bíblia também diz que é melhor uma casa com funeral do que um lugar onde há festa. Porque onde há festa, as pessoas não fazem uma autorreflexão. As pessoas estão tão relax, comemorando, que elas nem lembram qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Deus vem falar conosco hoje a respeito de não sermos escravos de nada. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos livres de todo o pecado. E tudo que é em excesso é pecado. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu não preciso comer um bolo inteiro. Eu posso comer só uma fatia. Mas o homem tem um desejo de dominar muito grande. E nesse desejo de dominar, quando ele tem qualquer tipo de poder um pouquinho maior, que seja o financeiro, recebeu qualquer coisa, ele quer fazer algo que possa dar esse prazer de domínio. E não é isso que o Senhor quer de nós. E cada ano que passa, a nossa saúde vai ficando mais comprometida. Nós vemos recentemente notícias de pessoas jovens que estão falecendo por infarto fulminante, em alguns casos promovido por causa de uma arteriosclerose. O que é isso? É a gordura em excesso nas veias que impede o coração de pulsar. Jovens, isso tudo porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir a vida do Filho de Deus e da Filha de Deus.
Mas nós, como cristãos, precisamos exercitar o nosso domínio próprio todos os dias. E quando a gente ouve as mentiras do inimigo dizendo eu mereço, eu posso, você pode passar o próximo slide, por favor? O alimento não é um consolo, o alimento não é um prêmio, o alimento não é um escape, o alimento não é um refúgio, o alimento não é uma solução. O alimento é aquilo que Deus criou para que nós pudéssemos fazer com que este nosso organismo funcionasse corretamente. Mas o inimigo traz à nossa mente mensagens, setas, dardos inflamados que vêm dizer para nós: você merece, então você come. Você está triste, então você vai comer. Você está nervosa, então você come mesmo. Você está ansiosa, então você tem que comer. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Mentira do diabo. Nós não podemos ser escravos nem da bebida, que nós não bebemos, nem da comida. Esse é o recado para nós do Senhor. Não é fácil, como nada é, porque ser cristão, ser servo do Senhor, traz as suas dificuldades, traz as suas lutas, porque nós estamos num mundo, e o mundo jaz no maligno. Mas nós, como cristãos, podemos nos apegar à palavra. Não é de todo pão que o homem viverá. Não, é da palavra que sai da boca de Deus. É Ele que traz para nós o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento para as nossas vidas é a palavra de Deus. Então, com o decorrer dos anos, nós vamos nos deixando aprisionar por algumas situações. E eu entendo que é assim, eu sei que é. Eu vou dar um exemplo do café. Eu, por muito tempo, fui aprisionada. Eu não conseguia viver sem café. E aí, uma época da minha vida, no começo, antes de aceitar Jesus, era aprisionada pelo café e depois aprisionada pelo álcool. Mas quando eu me converti, o Senhor me libertou do álcool. Mas o café continuou. Eu era aprisionada pelo cigarro, mas o Senhor me libertou. E o café continuou lá. Porque o inimigo, ele é astuto, amados. O inimigo vai sempre querer deixar alguma coisinha ali para você se apegar mais do que o Senhor. Quando você fala, eu não consigo viver sem isso, você está indo contra a palavra de Deus. Se Deus é o alimento, se Ele é o pão vivo que desceu do céu, então você consegue sim. Se nós temos o fruto do Espírito Santo dentro de nós, Ele habita em nós, então nós podemos sim. E aí, quando eu me percebi presa pelo café, eu fiz um propósito, e, enfim, até depois cancelei o propósito e tudo, mas eu percebi que que eu poderia ficar. E atualmente eu tenho ficado sem beber café. E muitas vezes eu fico porque eu quero. É óbvio que eu tenho uma condição de estômago, que por causa até do café também piorou ainda mais. Tudo isso são consequências. Não existe, amados, nenhum plantio sem colheita. Tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Se nós comermos desenfreadamente, nós colheremos. Então, o nosso dever é confiar no Deus que nós servimos e pedir esta ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso ter domínio próprio. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa alegria, Ele é tudo para nós, não o alimento. Quantas vezes a gente ouviu dizer que o chocolate é o que cura todas as doenças?
Eu até fiz um post hoje no meu perfil, falando que hoje é o dia do cacau. E o chocolate é um derivado do cacau. E ele realmente o cacau possui uma substância que libera a serotonina e que nos deixa mais felizes. É um hormônio que nos dá prazer. Então, realmente, nós sentimos algo melhor. Mas não é o chocolate. O chocolate, ele realmente, a quantidade de gorduras e açúcares que ele possui, nos prende. De maneira que a gente fica viciado no chocolate. Então, nós podemos, com Deus, através da ajuda do Espírito Santo, nos libertar das prisões que este mundo nos oferece. Porque aí a gente ouve muito falar assim, mas tudo que é bom engorda. Tudo que é bom não faz bem para a saúde. Se você tiver equilíbrio, se você for moderado, se você tiver todos os nutrientes em acordo, você pode se alimentar daquilo que é gostoso, vamos dizer assim. Mas essas coisas não podem ser o principal. Quando a gente coloca esses alimentos mais calóricos, as frituras, as gorduras, o fast food, pizza, sanduíche, batata frita, sorvete, todos esses alimentos, quando nós colocamos esses alimentos como prioridade, então eles daí nos prejudicam. No próximo slide, justamente a respeito disso que eu quero falar com vocês. Uma alimentação, quando ela é variada, quando ela é equilibrada, quando ela possui todos os nutrientes necessários para o nosso organismo, porque Deus, ele é perfeito. O nosso organismo tem necessidade de todos os nutrientes que ele criou para nós. Foi Deus que criou tudo isso. E eu até estava no sítio com o meu esposo, nós fomos fazer um passeio de bicicleta e nós paramos num lugar muito bonito. E eu fiquei olhando para o céu, falando com Deus, contemplando a natureza, e me veio isso à mente. Poxa, Deus, era para ser tão mais fácil. Nós poderíamos estar nos alimentando de tudo isso aqui. Porque Ele fez isso. O Jardim do Éden tinha tudo que o homem necessitava. Mas o homem, com o seu desejo, foi buscar algo que não pertencia a ele. E é isso que acontece conosco. Então, se você tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada, com todos os tipos de alimentos, a sua nutrição, a sua alimentação te protege de doenças, de patologias, de doenças infecciosas, porque ela vai conter tudo o que você precisa para que o seu organismo funcione. Porque cada uma das nossas células, dos nossos órgãos, tem uma necessidade. Deus é tão perfeito que Ele tem tudo dividido, tudo certinho. Então, se você também não se alimentar de tudo, alguma coisa vai faltar para você. Você pode passar? A melhor garantia para uma vida saudável é acrescentar novos hábitos. Ao invés de eu dizer para você, corta tudo, eu prefiro dizer, acrescente novos hábitos de saúde na sua vida. Seguindo uma alimentação saudável, equilibrada, natural, o mais natural possível. O que seria o mais natural possível? Seria com menos produtos industrializados possível. Então, muito mais vegetais, muito mais frutas, condimentos naturais. Tantos condimentos que dão um sabor maravilhoso, que há à disposição para que a gente possa preparar uma refeição saudável e equilibrada. Mas o que é mais fácil? Pegar aquele pozinho que já vem prontinho no saquinho e colocar ali, e ainda a gente ouve dizer que colocou amor.
mas aquilo não é bom para a nossa saúde. Nós precisamos ter à disposição mais variedade de condimentos que possam trazer sabor e paladar, mas que também possam nos trazer saúde. É óbvio que cada um de nós tem que ter uma alimentação adequada ao nosso estilo de vida, à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Quantas pessoas que não têm tempo, por exemplo, que trabalham muito, que têm a sua rotina diária muito apertada, e é necessário trabalhar, não temos como trabalhar, não temos como sobreviver sem o trabalho. Mas que você tenha a possibilidade de poder escolher os seus alimentos, de poder ter uma geladeira, uma despensa um pouco mais variada. Engraçado é que nós vemos, por exemplo, nicho de obesidade e emagrecimento. Eu já conversei a respeito disso também no meu perfil, que a obesidade mata mais de 4 milhões de pessoas no mundo. E não é da classe A, não, de todas as classes, porque até os menos favorecidos, aqueles que têm menos condição, também se alimentam inadequadamente, buscando no alimento uma recompensa, buscando no alimento um prêmio, buscando no alimento errado, né, algo que possa suprir uma necessidade sentimental. E o alimento não tem essa função. Ele tem a função de suprir a nossa necessidade física. O sentimento é uma outra atividade que nós precisamos praticar. Nós cristãos temos o Senhor, temos o Espírito Santo todos os dias conosco, temos a palavra de Deus que nos dá a orientação necessária. Mas muitos não entendem, não têm essa mesma experiência, então buscam no alimento um refrigério ou uma premiação. Esperam o mês inteiro para poder se alimentar e acabam se alimentando erradamente por conta das escolhas que fazem. E, apesar de hoje estar bem salgado tudo que a gente vai comprar, realmente o preço está bem alto. Mas, por exemplo, 1 quilo de carne é mais caro do que 1 quilo de peixe. Claro, eu não estou comparando com o salmão, que é o peixe mais caro. Mas nós temos várias opções muito saudáveis, como a tilápia, a pescada, enfim. E o brasileiro não tem costume de comer peixe. O brasileiro espera o mês inteiro para comprar 1 quilo de carne. E o peixe é muito mais saudável e completo do que a carne. Eu não estou dizendo que é proibido e nem que não é para você consumir carne. Não, não é isso. Eu estou dizendo que nossa alimentação precisa ser mais variada. Nossa alimentação precisa ser mais leve. A digestão das carnes brancas, por exemplo, o peixe, o frango, são mais fáceis, mais rápidas. E o povo sempre foca na carne vermelha. E aí acaba tendo dificuldade, porque ela é a mais cara. Então, quantas vezes eu ouço falar, mas fazer dieta é caro? Não, não é. Não é se você fizer equilibradamente o consumo de todos os vegetais disponíveis no mercado, bem variado, de todos os frutas, verduras e legumes, de todos os cereais que há no mercado disponíveis, de todos os tipos de carne, não só a carne vermelha, que acaba sendo o principal. Então, é possível fazer escolhas saudáveis, mesmo que você não precise ou não possa gastar muito. É possível. Livre-se da palavra dieta. Quando nós estamos de dieta,
quando nós estamos com alguma restrição, nós temos mais dificuldade de fazer. Quando nós lembramos que aquilo é proibido, aí que a gente quer. Eu nunca vi isso. Como é difícil. Aí entra o domínio próprio, né? O nosso exercício diário. Mas não é proibido. Precisa ter um equilíbrio. Então, se você tem já hoje, atualmente, uma condição de saúde que te impede de certos alimentos, então você sabe que se você se alimentar daquilo, você vai ter prejuízo. Quantas vezes a gente ouve, por exemplo, pessoas com diabetes falando que eu vou comer mesmo o docinho, depois eu tomo a minha insulina, eu mereço. E não é assim. A gente não pode brincar com a nossa saúde, né? Nós precisamos estar atentos a isso. E talvez uma alimentação errada te predisponha a ter um problema de saúde que talvez, se você tivesse um equilíbrio, um domínio sobre tudo aquilo que você ingere, você não chegaria a ter. Quantos dos nossos idosos nós vemos que eu conheço pessoas de mais de 90 anos que não têm metade do que nós mais jovens temos de patologias, de doenças, porque tiveram uma vida mais equilibrada, porque tinham cada coisa no seu devido lugar. Tinha a hora de almoçar, de jantar, de comer uma fruta. Tinham mais disposição de comprar, de sair da sua casa e fazer as escolhas no supermercado, na feira. E hoje nós queremos só pegar o celular, iFood, me traz o meu lanchinho. Então, até isso nos prejudicou. Por quê? Nós nem sair do lugar precisamos hoje para comer. A gente pega o celular, digita lá no aplicativo, faz pedido, paga pelo aplicativo, você não precisa nem pagar. E aí o rapaz vem entregar, você só pega, senta e come. Antigamente, as pessoas precisavam andar muito para fazer compras. O meu pai conta, ele sempre morou aqui no Lausanne, que ele andava muito para ir para o trabalho, porque não tinha condução que nós temos hoje. Hoje é tudo mais fácil. Então, se hoje é tudo mais fácil, além disso, nós temos um gasto menor de atividade física, né? Porque nós temos tudo à mão. Mas depende de cada um de nós. Como eu disse no início, é uma questão de atitude, é uma questão de vontade, de domínio próprio. No próximo, eu quero também comentar com vocês que é preciso mudar a despensa. Porque muitas vezes a gente pensa, vou falar do que eu costumo mais atender, eu quero perder peso, eu preciso emagrecer. Mas continua lá no meu armário, tudo que eu sempre consumi. Continuo pedindo iFood. Aqui acontece a primeira mudança, para depois acontecer no resto. Primeiro nós precisamos virar a chavinha, lembrando que nós temos um objetivo. Se o seu objetivo, por exemplo, é perder peso, então você precisa lembrar de tudo aquilo que você fizer é uma semente, você vai colher. Se você estiver fazendo escolhas corretas, você vai colher o seu objetivo. Se você estiver fazendo escolhas erradas, você também vai colher um não alcance de objetivo. Se você tem uma outra, uma pressão alta, por exemplo, uma hipertensão arterial, você tem que entender que o sal é seu inimigo. Porque o sal aumenta, não é o sal, é o sódio. E o sal refinado, ele é ultraprocessado. Ele eleva muito rápido o sódio no nosso organismo e isso vem alterar nossa pressão. Então são escolhas. Você quer, você precisa. E muitos de nós não temos nenhuma condição hoje. Se nós fizermos escolhas certas hoje,
nós não teremos lá na frente. Nós poderemos ter uma vida mais longa, nós poderemos ter uma vida melhor, como é o tema dessa minha mensagem. Alimente-se bem e viva melhor. Quando nós estamos nos alimentando corretamente, até isso a gente tem de diferente. Quando nós temos mais disposição, nós temos mais ânimo, nós dormimos melhor, o nosso sono não é atribulado, nós temos disposição para as atividades do dia a dia. Então, a alimentação, ela é muito importante. O Senhor quer restaurar a nossa saúde e começa por tudo aquilo que nós ingerimos. No próximo slide, eu quero orientar você a respeito do momento das refeições, seja ela qual for. Faça das suas refeições um momento de prazer e saúde. Por quê? A maioria de nós come correndo, com pressa, às vezes nem senta. Pega ali do jeito que está e vai comendo e não presta nem atenção. A mastigação, a nossa digestão começa na boca. O primeiro passo da digestão é a mastigação. Enquanto nós estamos mastigando, são liberadas enzimas na nossa boca para que o alimento comece a ser digerido. Então, se nós não mastigamos adequadamente, a nossa digestão não será completa. E quando nós não completamos a digestão, o nosso organismo não sabe o que fazer com aquele alimento. Sabe o que ele faz? Transforma em gordura. Então, o momento da alimentação precisa ser bem atento. Você não dá para você sentar à mesa junto com a sua família? Não é a realidade. Talvez não no horário de jantar, mas na hora do almoço estamos no trabalho. Mas procure um lugar onde você possa, pelo menos, prestar atenção naquilo que você está ingerindo. Quando eu oriento um paciente a falar que ele precisa mastigar 32 vezes, tudo isso eu não consigo. Aí eu pergunto, você já parou para prestar atenção quantas vezes você mastiga? Não, como tão rápido que eu nem sei. Então comece a prestar atenção em quantas vezes você mastiga. Você vai se surpreender. Não é difícil mastigar 32 vezes. É que nós não prestamos atenção. Nós não paramos para sentir o alimento na nossa boca. E o paladar está na língua. Para sentir o alimento, para sentir um paladar, começa na língua. Se nós não temos o alimento ali por um período ideal, que são as 32 vezes de mastigação, nós não sentimos o paladar. E muitas vezes acontece de a pessoa se alimentar, comeu tão depressa, que depois ela se arrepende. Puxa, eu nem senti direito o gosto. Nem lembro que gosto tinha. Porque a gente não parou para dar atenção para aquele momento do mastigar, que é muito importante. Nós cristãos precisamos sempre agradecer pelo alimento que nós temos. Quantos gostariam de ter e não têm? Quantos vivem nas ruas dependendo da ajuda de outrem? Então nós precisamos agradecer ao Senhor. Cada alimento que nós colocarmos na boca, que nós ingerirmos, nós temos que agradecer. E sabe que as pessoas têm vergonha de fazer isso. Por exemplo, você está numa praça de alimentação junto com alguns amigos. Ou você está numa mesa com amigos na casa de outra pessoa que a pessoa não tem o costume. Você não precisa orar em voz alta, Senhor, muito obrigado, e as pessoas ficarem te ouvindo. Não. Você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, fazer a sua oração, agradecer ao Senhor. E eu não tenho essa vergonha. Eu tenho amigas que não são cristãs, que eu já evangelizei algumas vezes, já conhecem o caminho, mas ainda não entraram pela porta estreita.
E elas, quando estão comigo, elas abaixam a cabeça e agradecem pelo alimento. Ai, Pati, olha, eu gosto tanto quando você almoça com a gente, porque a gente lembra de agradecer a Deus. E é verdade. Quantos gostariam de ter o alimento todo dia fresquinho, variado, preparado com tanto amor, e não tem essa oportunidade? Ou por estar doente, numa cama de hospital, recebendo endovenoso, e não tem a oportunidade de mastigar o alimento. Então, nós precisamos ser gratos ao Senhor por todo o alimento que Ele nos permite ter, porque Ele até aqui tem nos sustentado, como a evangelista Débora falou. E realmente nós precisamos agradecer. Então, precisa fazer parte da nossa rotina agradecer ao Senhor pela nossa alimentação. Alimente-se em ambientes tranquilos. É óbvio que vão ter momentos que você não vai conseguir. Você vai estar no seu trabalho e não vai ter este tempo de um ambiente tranquilo. Você vai estar num restaurante, com música, com um monte de gente conversando. Mas que pelo menos você preste atenção no que você está fazendo, na sua mastigação, no paladar daquilo que você está ingerindo. Sem televisão, sem celular, esse é difícil. É difícil mesmo. Atualmente, as pessoas se sentam com o celular do lado ou com a televisão ligada. E eu entendo isso, porque eu tenho bastante dificuldade de almoçar sozinha. E eu sempre almoço sozinha. Então, eu fico pensando, eu vou ligar a televisão. Mas eu não quero assistir nada. Senhor, e agora? Aí eu ligo a televisão. Se eu estou em casa, eu ligo a televisão, escuto um louvor, parece que a companhia melhorou. Agora, se eu estou na rua, aí eu fico olhando para a decoração do restaurante, fico tentando... Mas o certo é que nós precisamos dar atenção para aquilo que nós estamos ingerindo. E o melhor de tudo, nos alimentar com a nossa família. Se houver essa possibilidade, não deixe de aproveitar os momentos que você pode se reunir à mesa. Eu amo quando eu sento com meu esposo e nós tomamos o nosso café da manhã juntos, almoçamos ou jantamos. Sinto muito a falta quando isso não acontece. E sempre que há possibilidade, eu me sento. Por exemplo, eu estava na casa dos meus pais, nós sentávamos na mesa juntos para nos alimentar, ficávamos conversando. Era tão harmonioso, o alimento até tem outro sabor quando você consegue ter essa oportunidade. Mais uma vez repetindo, se concentre nos alimentos que você está ingerindo. Preste atenção como você está mastigando. Você está mastigando realmente? Ou você está colocando aquele pedaço na boca e já está engolindo? Mastigue muito bem, saboreie os alimentos. Próximo. Faça no mínimo 5 refeições por dia. Por quê? A frequência alimentar é muito importante para nós. Por exemplo, eu só tomo café da manhã e só janto. Imagine a janta desta pessoa, a fome que esta pessoa estará se ela só jantar. Então, o certo, o correto é você ter no mínimo 5 refeições. Não precisa se prender a horário. Antigamente se falava que era necessário se alimentar de 3 em 3 horas. Não, não é necessário. Mas você tem que ter um café da manhã. Você tem que ter uma refeição intermediária antes do almoço, que é uma fruta, que é alguma coisa mais rápida, para você não estar sem se alimentar. Além de você prejudicar o seu estômago, você vai ter mais fome na hora do almoço. O almoço e à tarde a mesma coisa. O número de refeições tem que ser maior durante o dia do que à noite. Porque à noite nós vamos comer e vamos dormir. Então o nosso corpo ele não vai ter o mesmo tempo para digerir todo o alimento. Por isso é sempre orientado que no jantar nós possamos fazer refeições mais leves,
Uma sopinha, uma saladinha, um omelete, uma panquequinha, uma coisinha mais suave, para que você não tenha muito esforço do seu estômago ao se alimentar. Você já ouviu dizer que você teve pesadelo de barriga cheia? Eu costumo ouvir isso. Então, o pesadelo de barriga cheia é por causa da digestão. A sua digestão atrapalha o seu sono. Então, é importante que nós tenhamos refeições mais leves à noite e tenhamos as refeições mais caprichadas durante o dia. Prepare os seus alimentos com ingredientes naturais, temperos e condimentos. Evite os industrializados, ultraprocessados. Descasque mais e desembale menos. É possível você ter à mão alimentos mais naturais do que os prontos. Eu sei que é mais fácil, mas nós precisamos fazer boas escolhas, porque tudo que é mais fácil é pior. Nós não sabemos que a porta estreita é a mais difícil, porém, é ela que nos leva ao céu. Então, a porta larga, amados, é com certeza mais fácil, mas ela não vai nos levar aonde nós queremos. Então, lembre-se disso quando você for fazer as suas escolhas dos alimentos que você for consumir. Diminua o sal e o açúcar. Por quê? Porque, como eu já contei para vocês, os alimentos foram provocados a mutações genéticas que hoje são muito prejudiciais à nossa saúde. Então, prefira o sal marinho, porque o sal marinho ele não é refinado. Tudo que é refinado é ultraprocessado. É elevado a um grau de processamento que nos prejudica. Então, você pode ter as opções de sal marinho, de sal rosa, ou do sal grosso. Ele não é refinado, você vai ter que triturar. E adoçantes naturais ou sem açúcar. Nós até estávamos conversando outro dia, eu com a pastora Maria, né, tia? Que a gente não consegue tomar o café sem o açúcar. É difícil. Mas a gente pode tentar. Por exemplo, o chá a gente já consegue. Então, eu opto em tomar o meu cafezinho com um adoçante. Prefiro adoçante. Ah, para mim o adoçante é difícil? Então diminua a quantidade de açúcar que você coloca no café, para que você não fique dependente do açúcar. Próximo. Beba no mínimo 2,5 litros de água por dia. Ai, que difícil beber água. Eu não bebo tudo isso, para mim não dá, é muito complicado, eu não consigo. Consegue. Vamos fazer uma continha? A garrafinha que a gente costuma usar tem 500 ml. Nós precisamos tomar 5 por dia, no mínimo, certo? Nós ficamos acordados mais ou menos umas 16 horas. É isso, mais ou menos. Se nós dividirmos essas 5 garrafinhas por 16 horas, nós poderemos tomar uma garrafinha a cada 3 horas. É muito? Não. É porque a gente nunca parou para pensar. É porque a gente nunca fez. Se o médico falar assim para você, você tem que tomar esse antibiótico de 8 em 8, e se você não tomar, perde o efeito. Você não toma? Toma! Toma, senão o efeito não vai fazer. Por que não com a água? É simples. Você já começa bebendo água. Em 3 horas não é possível tomar 500 ml. Ah, é possível. É possível. É possível. Eu creio que você consegue. A partir de hoje, faça o teste. Ah, eu não tenho a garrafinha. Tudo bem, copo de água. Faça a mesma conta. É possível. Líquidos entre as refeições não faz mal se ingeridos corretamente, sendo água, suco natural e um máximo de 200 ml. E aí eu vou explicar. Isso é algo que é muito discutido. Pesquisas mostram que o líquido durante a alimentação,
é malefício. E outras pesquisas não, que dizem que é bom. Não é bom tomar líquido. O que eu penso como nutricionista? Nenhuma das pesquisas foi comprovada, só um é bom. Não, os dois têm o seu lado da verdade. Os dois têm a sua explicação científica para isso. Então, o que eu acho? Quando nós nos alimentamos e nós estamos ingerindo os alimentos, se nós tomamos o líquido, o nosso estômago ele vai ocupar, o líquido vai ocupar um espaço no estômago que seria do alimento. Então, nós podemos sentir sensação de estufamento, podemos ter a digestão comprometida, dependendo daquilo que a gente toma. Por isso, eu sempre oriento. Ah, mas é proibido? Não, não é. Mas é melhor se você comer, mastigou, calminha, prestou atenção, meu marido mastigou várias vezes, aí deglutiu, terminou o prato, agora você pode tomar o seu suco, sua água. É melhor assim. Mas se você tem o costume de tomar junto, não tem problema. Você só não pode tomar em quantidades exageradas, porque tudo que é exagerado não é bom e também pode prejudicar a sua digestão. Próximo. Consuma frutas e vegetais diariamente. As frutas e os vegetais são os alimentos que nos providenciam as vitaminas e minerais que o nosso organismo necessita. Não adianta só eu comer arroz, feijão e carne. Arroz e feijão é maravilhoso? É maravilhoso. É um prato perfeito. Mas não adianta comer só arroz e feijão e carne. Não é equilibrado. Não é suficiente. Então, todos os dias nós precisamos de, no mínimo, 3 porções de fruta. Tudo isso? Tudo isso. Ah, mas eu não tenho esse costume. Então, começa devagar. Não, eu vou começar com uma, então. Porque eu como fruta uma vez por semana. Então, vou começar com uma todo dia. Aí, quando eu vi que eu já acomodei com aquela uma, aumento para 2. Logo, logo você estará consumindo no mínimo 3 frutas por dia, que é o necessário. Em todos os ambientes é possível ser saudável. Não fique com vontade, mas seja moderado. Final de semana não pode tudo. Por quê? Todo mundo fala do dia do lixo. Ah, hoje é o dia do lixo. Chegou, sextou, podemos qualquer coisa? Não. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, tudo que eu equilibrei durante a semana, eu posso perder num dia, numa noite. Posso perder. Então, faça boas escolhas, inclusive aos finais de semana, feriado, férias. Não deixe de participar ou ter vida social, não é isso. Mas se for a uma festa, por exemplo, faça uma refeição leve antes de sair de casa. Quantas vezes a gente ouve dizer que a pessoa chega desesperada na festa e aí quer comer até o garçom que está passando com a bandeja de salgadinho? Não há necessidade. Podemos nos alimentar antes de sair, não precisamos fazer uma grande refeição, não, você já vai comer lá. Então, come uma fruta, né? Uma fruta seca, alguma coisa que seja mais leve, mas que não te deixe exageradamente com fome para chegar na festa querendo comer tudo que você não pode comer. Você vai poder experimentar, mas não é necessário consumir tudo aquilo. Planeje o seu dia considerando as suas atividades. Se você já sabe que vai ter uma festinha, como é que vai ser o seu dia? Você vai viver normal? Não, você vai fazer compensar. Se você já sabe
que você vai consumir algo que está fora da sua rotina, porque o proibido não existe. O que existe é uma vida mais equilibrada, tem prioridade. A prioridade são os vegetais, são as frutas, são os cereais, são os legumes. Essas outras opções serão as exceções. E aí, se você sabe que naquele dia você vai fazer exceções, você então precisa equilibrar durante o seu dia. Já sabe que vai fazer uma refeição diferente? Então, coma mais frutas, beba mais água, não esqueça, porque na festa talvez você não vá ter a opção de beber muita água. Então, faça a sua ingestão durante o dia ou durante a manhã e escolha bem as suas refeições. Próximo. Durma no mínimo 7 horas por dia. Eu sei que tem gente que não consegue, mas é o mínimo que nós precisamos, porque o sono é necessário. Quando nós não dormimos direito, a gente fica com uma fome, porque existe o ciclo do sono. Se ele não é completo, ele altera até o nosso apetite. Então, nós precisamos dormir 7 horas. O nosso metabolismo, ele tem um momento de descanso, de repouso. E para que todos os órgãos funcionem corretamente durante o sono, precisamos dormir no mínimo 7 horas. Como eu disse, não pule nenhuma refeição, faça a sua refeição intermediária, uma frutinha, uma castanha, algo que faça com que você não fique tantas horas sem se alimentar. Tenha sempre à mão ou na bolsa alimentos saudáveis, fruta que você consegue carregar. Se você já sabe que vai ficar muito tempo num lugar, por exemplo, você vai ser atendido no médico e sabe que lá demora, a fila é muito grande, leva uma fruta, uma banana, uma maçã, uma pera. São frutas que não estragam na bolsa. Uma castanha, uma fruta seca. Isso é possível a gente levar na bolsa e aí a gente não vai voltar para casa desesperado de fome. Jejum. Nós, como cristãos, devemos fazer jejum, porque o jejum feito da maneira correta, como sacrifício de louvor ao Senhor, como oferta de sacrifício, é válido a Deus. Eu estava lendo o livro de Números, e no livro de Números tem descrição exatamente de como eles fazem o sacrifício. E é tão perfeito ver como eles precisam ter, enfim, o holocausto tem que ser dessa forma, a lenha, o fogo, o cutelo, a pedra, o ouro que vai, enfim, são tantos detalhes, e aquilo me deixou tão maravilhada, que eu falei com Deus, Senhor, eu queria fazer um sacrifício desse. Porque depois da crucificação, Jesus já morreu e nós não precisamos mais sacrificar ao Senhor. Mas eu disse ao Senhor, eu falei, Senhor, como eu posso ofertar? Porque esse sacrifício era uma oferta. Eles ofertavam os animais a Deus. E eu falei, Senhor, como eu posso ofertar ao Senhor dessa maneira? E Deus me deu essa opção. Faça um jejum. Porque normalmente eu fazia jejum sempre pedindo alguma coisa para Deus. Vou jejuar porque eu quero alcançar tal coisa. E desse dia em diante, o meu jejum mudou. O meu jejum é como oferta de sacrifício ao Senhor. Ele sabe o quanto é difícil para nós ficarmos um tempo sem nos alimentar. Mas quando você entrega aquele momento para Deus, Ele cuida de você naquele período. Tanto, por exemplo, o nosso pastor é diabético, mas ele disse que ele consegue fazer, porque ele entrega para Deus aquele momento. E o Senhor cuida dele naquele período. Cada um sabe do seu limite, é óbvio. Não estou dizendo que é obrigado, mas estou dizendo que é uma oferta ao Senhor, se feito da maneira correta. Atividade física é necessário. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. É possível. Você vai de condução para o trabalho. Quando você voltar, desce um ponto antes, pelo menos. Anda um pouquinho.
Se você vai para casa, você mora num apartamento, sobe de escada, não de elevador. Ah, agora eu vou sentar para descansar. Não, vai dar uma volta no quarteirão. Não fique parado. Não seja uma pessoa sedentária. O sedentarismo também é um sintoma de doença e te leva a problemas cardíacos, por exemplo. Se nós ingerimos, nós precisamos gastar. Se nós não praticamos nenhum tipo de atividade, e eu não estou dizendo aqui para você ir para a academia, estou dizendo aqui para você fazer uma caminhada, para você andar um pouquinho, para você sair do barranco e andar. Vai a pé. Se você vai no mercado, não é tão longe, vai a pé. Depois, com a sacola, você volta de ônibus. É possível. Você tem alternativas. O que não podemos é ficar parados. Não podemos ser sedentários, porque o sedentarismo é perigoso. Sai do barranco. Eu costumo falar isso nas minhas redes sociais, por quê? Justamente porque nós estamos acostumados a dar desculpa. Ah, eu já estou acostumada, eu não consigo, comigo é assim. Se não for com o meu arrozinho e feijãozinho ali, com a minha carninha frita, não, para mim não dá. Sai do barranco. Se você quer algo diferente, você também precisa ter atitudes diferentes. Fazendo a mesma coisa, nós vamos continuar na mesma situação. Então, desencosta. Essa preguiça, essa falta de vontade, esse meu jeito de ser, é coisa que pode ficar para trás. Você pode. Se você quiser, você pode. Então, sai. Tenha desejo de ter hábitos de saúde. Faça melhor por você. Há uma parte de toda essa história, quando há um tratamento entre nutricionista e paciente, que eu não posso fazer pelo paciente. É a parte dele. A sua parte só você pode fazer por você. Eu posso te orientar, mas fazer a sua parte eu não posso. Então, é possível ter escolhas melhores. É possível ser mais saudável. Diminua a quantidade. Por exemplo, não, eu não consigo fazer nada de diferente. Diminua pelo menos as quantidades daquilo que você tem consumido, que tem te levado a um resultado que não é o que você gostaria. Porque, amados, quando o médico proíbe, aí você não tem como. Se o médico falar assim para você, para de comer açúcar, senão você vai morrer. E aí? Não é melhor você se antecipar a essa proibição e começar hoje a diminuir as quantidades de açúcar, de sal, a ter escolhas mais saudáveis, a consumir mais cereais integrais, enfim, é possível. Vamos aos poucos aumentar o nosso consumo de frutas, de vegetais, de legumes. É possível.